Massa, já estamos em gravação. Então a gente vai dar sequência aos nossos assuntos aqui da botânica aquática. E boa tarde a todos e todas que já chegaram, né? Pessoal, antes da gente dar seguimento aqui no conteúdo efetivamente, né? Só um recado rápido, assim. Sobre as funções da Natália na monitoria e sobre questões de contato comigo, principalmente a respeito de data de entrega das coisas, tá, pessoal? É uma recomendação geral, tá? A Natália, como monitora, tem a função de auxiliar vocês nas dúvidas, né, das disciplinas, de ajudar a resolver as situações, de vocês poderem buscar conteúdo, atividades. E uma coisa que não é função de Natália, por exemplo, é fazer a ponte entre vocês e eu, até porque eu acho que a gente está bem próximo, né? Vocês têm meu e-mail, têm meu contato, então dúvidas que vocês tiverem sobre o andamento da disciplina, mandem para mim, porque a maior parte das coisas a Natália não vai poder resolver, né? Tipo assim, estender a data de entrega, mudar a data das coisas. Então, em geral, a Natália não tem autonomia para resolver essas coisas, tá? Então, sempre que tiverem dúvidas sobre isso, encaminhem para mim direto por e-mail, que é muito mais fácil, vocês já vão ter informação direto da fonte, beleza? Outra coisa que é o seguinte, gente, eu estou, em geral, dando para vocês cerca de 15 dias entre atividades. Eu acho que é um prazo ok, né? Para entregar uma atividade, não é semanal, não são atividades extremamente complexas, claro que dá trabalho, mas não é nada impossível de fazer. Então, sobre estender ou não datas, só assim, situações realmente, tipo, muito particulares, né? Então, eu queria que vocês se organizassem, porque assim, eu só fui mexer agora e não consigo mais fazer. Então, infelizmente, a gente vai ter que arcar com essas consequências aí da organização de vocês, tá? E se tiverem algum imprevisto, não deixem para avisar no dia antes de entregar, né, a atividade. Tipo assim, professor, eu vou começar a fazer hoje, não consegui e tudo mais. Se tá vendo que o trem tá descarrilando aí no meio do caminho, fala com a gente antes, tá? A gente poder se organizar e ninguém sair prejudicado nessa disciplina, que não é uma disciplina para gerar prejuízo para vocês, uma disciplina super tranquila, que eu acho que todo mundo tem total capacidade aí de vencer facilmente, de aprender bastante. Tranquilo? Dúvidas sobre isso? Tudo certo. Beleza. Então, bora seguir aqui com o nosso conteúdo efetivamente, né? E nós tivemos 3 semanas de conteúdos bastante teóricos no sentido da construção da ideia da botânica, né? Por que a gente precisa aprender botânica, quem são os organismos em geral que vão estar nessa disciplina, como a gente vai fazer para nomear esses organismos, como a gente organiza esses organismos num sistema de classificação. E a ideia a partir de agora é que a gente visite os principais grupos que nós vamos nos deparar, né, quando estivermos trabalhando com esses organismos. Então, por exemplo, semana passada tivemos uma aula de coleta, né? Então, quem nós vamos coletar quando a gente aplicar aqueles métodos? E hoje nós vamos focar em 2 divisões, né, 2 filos, na divisão cianófita e na divisão dinófita. E vejam que eu coloquei aí para vocês, né, uma introdução às algas, entre parênteses. E aí eu já escrevi errado, escrevi 19.2. E eu queria perguntar para vocês o seguinte: por que vocês acham que eu coloquei esse algas entre aspas? Porque você já abordou? Não é porque eu vou me repetir. Porque algum desses aí não é, na verdade, uma alga, efetivamente. Um bom começo aí da Renata, e o Rian complementou bem aqui, ó, pelo fato das algas não serem necessariamente plantas. Então, vou dar mais um empurrãozinho para vocês. O que vocês entendem quando eu falo isso para vocês, está aí no slide? Ó, o termo alga não tem significado taxonômico. Isso faz sentido para vocês? É uma espécie à parte, né, professor? Para classificar, digamos assim. Como assim? Um organismo à parte, assim, não tem uma classificação. Por exemplo, ela não é uma planta, o que ela se assemelha à planta é porque algumas delas fazem fotossíntese, e aí a planta faz, mas ela não tem as outras características para ser
configurada como planta e automaticamente receber essa classificação taxonômica. Mas as espécies de alga têm nome, não tem? Tem. Então elas recebem nome. O que eu estou dizendo aqui é que o termo alga, como um todo, não tem significado taxonômico. Porque, por exemplo, se a gente olhar cada uma dessas fotos nesse slide, todas essas espécies têm nome. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma euglena, que é o gênero, né? Euglena sp. Aqui temos oscilatória sp. Aqui temos provavelmente um Ceration sp. Então, todas têm nome. Mas se eu falar alga, não vale como um nome. Por que será? O que é para vocês um nome que tem validade taxonômica, ou vocês não sabem nada sobre isso, assim, é como se eu estivesse falando realmente grego? E aí, pessoal? Puxa, almoçaram hoje? Almoçaram muito? Tô ficando triste hoje, pessoal. Tô falando sozinho, ó, ninguém me responde. Quase 2 minutos de silêncio. Ô, professor, eu não entendi, eu entrei quase agora. O que é mesmo? Eu tô falando o seguinte, eu comecei dizendo, Marciane, que alga, eu coloquei lá no início da aula, introdução às algas, entre aspas, e eu perguntei por que será que eu tinha posto o termo assim. Aí Renata falou para mim que é porque eu já tinha abordado isso, eu falei que não tinha a ver. Aí Renata e Rian falaram, porque alga não é planta. Aí eu falei que podia ser mais ou menos por aí, e aí eu coloquei esse slide que diz agora, o termo alga não tem significado taxonômico. Eu quero saber o que vocês entendem dessa frase. Se não entender nada, também tudo bem. Só falar, professor, não entendo nada. Não sei o que quer dizer. Mas o que é taxonômico? Bom, temos uma pergunta aí. Agora eu consigo partir para algum lugar, né? Que antes no silêncio eu não conseguia. Agora eu consigo. A gente não falou um pouquinho de taxonomia semana passada, gente? Semana passada não, semana retrasada. Naquela aula que a gente falou de como dar os nomes. Quem lembra aí? O Rian já lembrou, falamos. Então, taxonomia é essa parte, né, da biologia que dá o nome para os grupos. Lembra um pouco, não pode estudar, porque está muito perto para lembrar só um pouco. Volta lá na aula e revisa. Foi só 2 semanas atrás, não deu tempo de esquecer ainda. Então, a taxonomia é essa parte da ciência que vai dar os nomes aos organismos. Só que um nome, para ser válido cientificamente falando, ele precisa representar efetivamente um grupo de organismos que seja coeso e que tenha indivíduos aparentados, filogeneticamente falando, né? Então, por exemplo, quando eu tenho uma espécie, eu chamo aquele grupo, aquela espécie, algum nome, eu sei que todos os indivíduos pertencentes àquele grupo têm a mesma origem evolutiva, vamos dizer assim. E isso vai funcionar para grupos maiores também. Então, por exemplo, quando a gente olha na árvore da vida, então nós temos 3 grandes domínios, vamos dizer assim, né? Temos as bactérias, as arqueias e os eucariotos.
nós temos 3 grandes tipos de organismos, e vejam que esses nomes aqui, ó, quando eu falo bactéria, árquea, eucariotos, são nomes válidos, porque todo mundo vem do mesmo raminho que está aqui dentro. Então, olha só, vamos olhar isso aqui como se funcionasse uma árvore mesmo se ramificando, ó. Aqui eu tenho lá onde a árvore está plantada e ela vai dando ramos, né? E vocês conseguem ver que todos esses ramos aqui, ó, estão ligados a um mesmo ramo inicial? Que é o que acontece aqui, ó. O que acontece aqui. Tá vendo que chega uma hora que todo mundo tá ligado no mesmo raminho? Isso torna cada um desses nomes aqui, ó, bactéria, árquea e eucariotos, nomes válidos. Assim como a gente tem, por exemplo, plantas que está todo mundo ligado aqui, ó, no mesmo raminho, tá? Agora, o que a gente observa? Quando a gente vai olhar tudo que a gente chama de alga, nós vamos ter algas em vários desses ramos. Então, algumas algas vão estar aqui, no domínio bactéria, nas cianobactérias. Outras vão estar aqui, ó, olha as algas vermelhas. Tá? Outras vão estar muito mais próximas de protozoários. Então, o que quer dizer? Dentro desse grupo que a gente chama, em geral, de algas, eu tenho muitos organismos que não são diretamente aparentados. Não é como se todos os organismos desse grupo tivessem proximamente a mesma origem evolutiva. É claro que se a gente for voltando para o passado, voltando, todo mundo tem a mesma origem evolutiva, né? Mas, quando eu olho mais recentemente, são grupos totalmente distintos, que não vêm dos mesmos ramos da árvore da vida. Então, alga é um grupo muito mais ecológico, de organismos que têm uma certa função, vamos dizer assim, no ambiente, do que um grupo taxonômico. Por exemplo, o Kim, que é professor da biologia, que ensina zoologia na biologia, vê um efeito bastante interessante, que ele fala que aqui em Penedo as pessoas às vezes usam a palavra besouro para se referir a uma série de animais que não são besouros, mesmo, porque besouro tem uma certa classificação. Ah, é um bicho com 6 patas, tem o élitro, que é aquela asa durinha, mas de repente barata vira besouro e não é, percevejo vira besouro e não é. Então é isso que significa essa distinção do nome taxonômico, que é o nome válido de um grupo que tem um parentesco evolutivo, e um nome ecológico, como o nome alga, tá? Que abarca um tanto de grupos. Para que eu estou falando isso para vocês, gente? Parece só uma teoria sem sentido, né? Ou então uma coisa tipo assim, nossa, professor, a gente nunca precisaria saber disso. Mas é só para a gente entender que aqui dentro de algas nós vamos ter mundos completamente distintos. Como esses organismos vêm de grupos evolutivos muito distantes, a gente vai ter desde organismo unicelular, super simples, até organismos multicelulares, complexos, grandes, com funções extremamente complexas, tá? Então, é interessante que a gente consiga perceber que, quando a gente observa o termo alga, a gente não está falando necessariamente de um grupo que contém vários organismos que têm a mesma origem evolutiva. Eles podem ter origens evolutivas bastante distintas. Até aqui, tudo bem? Sim? Beleza. Então, nós vamos encontrar uma extrema diversidade dentro desse grupo que a gente chama de algas, né? E essa diversidade vai desde a morfologia, passando pela fisiologia, até a própria ecologia. Então, quando nós estamos falando de algas, por exemplo, se eu falo para vocês, pensa numa alga, o que vocês pensam em geral? Qual que é a representação de alga que tem na cabeça de vocês aí? Planta marinha? Planta marinha, que mais? As que a gente vê na praia, que mais?
Mas como que é uma alga, gente? Como que é a imagem da alga na cabeça de vocês? Verde, com folhas. Verde com folhas. Aí, por exemplo, Caiane está descrevendo uma planta mesmo, né? Verde com folhas. Que mais? Tipo um algodãozinho desfiado, todo verdinho. Um algodãozinho desfiado, todo verdinho. Que mais? Então vejam aqui, ó, as algas podem variar extremamente, por exemplo, em morfologia, tá? Alguém pensa direto, quando pensa em alga, no organismo unicelular? Algum de vocês pensou? Quando eu falei, pensa numa alga, pensou num trem que tinha uma célula só? Não, né? Mesmo tendo a aula de semana passada de coleta, que a gente tem que usar uma rede de fitoplâncton, que tem uma malha super fininha para segurar os organismos aqui dentro, né? Então vejam que a gente tem uma imagem tão clara na cabeça da gente do que é esse organismo, que mesmo a gente tendo o conhecimento de que precisa de uma ferramenta dessa para poder mostrar, a gente não consegue pensar ainda nesse grupo de tão diverso que ele é. Então, por exemplo, aqui a gente está vendo duas situações em que nós temos aí algas unicelulares, e ainda assim elas são muito diferentes na morfologia, né? Temos uma bacilariófita, uma diatomácea, e temos uma euglenófita aqui do outro lado, né, com seu flagelinho aí todo bonitinho. Então, as algas podem assumir esses três tipos de morfologia: unicelular, colonial e pluricelular. E no caso da morfologia unicelular, elas vão ser esses organismos formados por apenas uma célula, como o próprio nome diz. Grande parte das algas vão estar concentradas nessa morfologia unicelular. Em todos os grupos de algas, quase, nós conseguimos encontrar organismos unicelulares. Certo? Então, as algas unicelulares são aquelas que são representadas pela morfologia onde o corpo do indivíduo é formado por apenas uma célula, como é o caso aí que a gente está vendo nas fotos. Beleza? Um outro tipo de morfologia é o que a gente chama de morfologia colonial. E essa colônia, a gente vai ser um conjunto de células, tá? Como a gente pode ver nessas duas colônias aí. Temos uma colônia de clorófita na primeira foto e uma colônia de crisófita na segunda foto. Essas colônias podem ter flagelos, como está mostrando aqui, ó, a gente consegue ver esses rabinhos, né? Que são estruturas de movimentação ou não, como a gente vê aqui, não tem flagelo, e podem se apresentar de diversas formas. Natália apresentou na apresentação dela para vocês semana passada, algumas que pareciam redes, né, bolas de futebol. Então, o que vai caracterizar uma colônia é esse agrupamento de células, certo? Então, uma colônia é um tipo de morfologia das algas que é caracterizado por um agrupamento de células. Tranquilo? Conseguem diferenciar unicelular de colonial? Pessoal. Beleza. Ó, gente, vocês estão muito quietinhos hoje, não sei o que aconteceu, vocês estão chateados comigo, mas quando tem silêncio assim eu vou seguir a aula, certo? Então vão avisando aí. Aí, ó. O que você quer que eu repita, Patrícia? Onde você perdeu? Ave Maria, mas do começo onde? Das morfologias ou só daqui da colonial?
Tá. Então, a morfologia colonial, ela vai ser caracterizada por ser um agrupamento de células, diferente da morfologia unicelular, que eu tenho uma célula só no indivíduo. Esses dois casos aqui, desculpa, gente, eu tenho uma célula só. Aqui a gente pode ver no caso que temos, ó, dois indivíduos, certo? Um aqui e um aqui. Então, cada organização dessas aí, né, um indivíduo diferente, uma célula diferente dessa diatomácea, tá? Então, organismos unicelulares são formados por uma célula só, temos algas unicelulares, e os organismos coloniais são formados por mais de uma célula. São um agrupamento de células. Beleza? Nós temos um tipo especial de colônia, tá? Que é uma colônia que se coloca de forma mais alongada, que nós vamos chamar de filamento, parece um fio. Então, por exemplo, aqui a gente pode olhar nessa espirógera, que é essa foto aqui, ó, as divisões entre as células aqui, ó. Temos aqui, ó. Então, aqui nós temos 1, 2, 3 células. E elas continuam assim, né? Parecendo um fio. Alguém falou que as algas pareciam um algodãozinho desfiado, né? Então, aquele filamento todo é construído dessa forma, por vários conjuntos de células. Aqui também, ó, nós temos células, mas de cianobactérias já são bem menorzinhas, estão vendo? E dá para ver bem as divisões entre as células aqui, ó. Então, cada faixinha dessa é uma célula compondo um filamento, tá? Então, organismos unicelulares são compostos por uma célula só, organismos coloniais são compostos por um agrupamento de células sem uma organização muito clara, exceto nos filamentos, nos quais as células são organizadas de maneira mais linear, parecendo um fio. Beleza? E por fim, eu tenho essa organização que eu chamo de pluricelular, que também é formada por muitas células. Qual que vai ser a diferença, gente, dessa organização para colonial? Por que eu não posso chamar tudo só de colonial? Tem essa especial aí que é pluricelular. Vocês já ouviram esse termo? Organismos pluricelulares? Parece uva. O nome popular é uva da praia mesmo. O que significa, gente, quando um organismo ele é pluricelular? Tem vários tipos de células. Várias células. É um dos passos para ter mais de uma célula. Mas aí a gente vai ter diferença entre multicelular e pluricelular. Porque, por exemplo, as colônias têm mais de uma célula, não tem? Sim, mas é um agregado, né? Um conglomerado das mesmas células. Não? Como assim, Renato? Eu acho que é quando se trata da mesma espécie, só que tem várias quantidades. E os outros têm a diversidade de células. O pluri, eu acho que é a diversidade, são várias células, células distintas. E o multi é o mesmo tipo da célula, só que é uma quantidade longa, fazendo um conglomerado, um agregado, alguma coisa assim. Então vamos lá. A grande diferença dos seres multicelulares, como as colônias, para os seres pluricelulares, como são esses que a gente está vendo, é que nos seres pluricelulares nós podemos ter organizações diferentes das células às medidas que elas cumprem funções diferentes. Então, não necessariamente você vai ter uma célula diferenciada, mas você pode ter uma célula numa organização diferente, tá? Algumas algas têm células diferenciadas, como as células reprodutivas, por exemplo, mas a questão da pluricelularidade envolve essa organização mais complexa, no qual as células podem assumir papéis distintos, tanto que a gente consegue ver até regiões diferentes, né? Quando a gente olha nessa alga parda, aqui, ó, que é uma dictiota, a gente consegue ver, por exemplo, que tem partes mais escurinhas, que vão parecer como se fossem veias, né? E partes mais achatadas, que vão parecer como se fossem folhinhas, mas não são folhas, tá? Algas não têm folha, beleza? Então,
A grande diferença da organização colonial, né, seja essa, ou seja, em filamento, para pluricelular, é que aqui na pluricelular nós vamos ter uma organização mais complexa dessas células, formando, inclusive, estruturas diferentes. A gente consegue diferenciar, né, estruturas dentro do corpo desses organismos. Beleza? E a gente chega a situações, né, com grandes diferenciações, como são o caso dos kelps aí, ó, que dá para a gente ver justamente as partes reprodutivas aqui da alga, né, e as partes fotossintetizantes, que vão ser análogas aí às folhas. Tá? Então a gente varia em algas desde seres microscópicos, unicelulares, até seres macroscópicos, bem grandes, né, como essa alga aí, que tem até uma mergulhadora do lado, para a gente poder ter uma impressão de escala. Beleza? Josiane está sendo a porta-voz oficial da turma, né? Josiane fala, beleza, ela me autoriza a continuar. Nós já sabemos, gente, que as algas vão fazer, então, parte desse conjunto que nós chamamos de fitoplâncton. O que é o fitoplâncton mesmo, pessoal? Quem me ajuda a lembrar? E aí? O que mais? Ó, Josiane começou, Matheus contribuiu. O que mais? Acho que são plantas, né, micro-organismos que fazem a fotossíntese, né? Ninguém anotou aí no caderno rapidinho a definição de fitoplâncton que a gente deu semana passada? Passado ou retrasado? Já não lembro mais, estou aqui perdido. É isso, professor, é um conjunto de micro-organismos fotossintetizadores. O que mais? Está faltando coisa. Uma coisa importante. Que flutuam Eles no ficam aquário. flutuando. Eita! Aí, ó. Isso aí. Gostei do coro, gostei. Eles são organismos microscópicos, fotossintetizantes, que flutuam na água, né? E são levados pelo movimento da água. Isso vai influenciar no fato de que vocês vão ver que vários dos grupos que a gente vai descrever aqui vão apresentar flagelos, que são estruturas de locomoção. Isso não significa que eles sejam muito independentes nesse sentido, tá, gente? Você fala assim, então se a água tem flagelo, ela pode se movimentar muito livremente na água. Agora, imagine que você é um micro-organismo com um flagelinho, né, sendo carregado pela água. Então, na verdade, é uma movimentação muito restrita ali no teu entorno, né? Quem está te levando mesmo é o movimento do corpo d'água todo. Então, esse movimento, que vai se concentrar principalmente nas partes superficiais, né, vai concentrar a maior parte do fitoplâncton, até porque a gente precisa de ter presença de luz, no que a gente chama de zona eufótica, que é a zona onde a luz consegue penetrar na água, justamente para permitir que esses organismos realizem a fotossíntese, né,
e possam se manter nesse lugar. Então, todo mundo que a gente está tratando agora, basicamente, vive nessa área aqui, sendo carregado pela movimentação da água. Então, nós temos micro-organismos fotossintetizantes que podem ter um grau de movimentação ativa, mas que, mesmo assim, o grande definidor de movimento é o movimento da água. E nesses organismos nós podemos encontrar formas bastante diferentes. Então, só para vocês terem uma ideia, né, de tudo que a gente pode encontrar aí nesse grande grupo que a gente está chamando de algas, né, tantos formatos diferentes, tantas morfologias diferentes, algumas parecendo até monstros, né, mais aqui microscópicos, e tudo isso vai compor esse grande grupo do fitoplâncton, que é o grupo que a gente estuda hoje ao longo de mais umas 4 semanas, eu acho. Tá bem? Tudo bem com algas, fitoplâncton, morfologia básica de algas. Beleza. Beleza. Então nós vamos falar agora do grupo que eu gosto de começar falando do fitoplâncton, e talvez seja um dos grupos mais importantes para vocês na engenharia de pesca, tá? Que é a divisão cianófita, também conhecida como cianobactéria, no nome científico, ou cianobactérias no nome em português, certo? Porque são provavelmente uma das divisões mais importantes, gente. Porque são capazes de gerar muitos problemas nos viveiros, nas criações, tá? Assim como todas as algas, tá? Não somente elas. Elas têm uma alta capacidade reprodutiva, muitas vezes em viveiros mal manejados, elas podem ter uma reprodução excessiva e acabar prejudicando os organismos que estão lá naquele viveiro, tá? Então, aqui dentro da divisão cianófita, nós temos vários tipos de morfologia, vocês já podem verificar um pouquinho aí por esse slide de entrada, né? Então, nós temos desde colônias clássicas a filamentos, mas também temos organismos unicelulares, e uma das coisas comuns a todos esses organismos é a presença desse verde, que é verde, mas é um verde mais azulado. Por isso o nome é ciano. Muitas vezes elas foram chamadas também de bactérias, de algas verde-azuis. Justamente porque a gente tem um verde mais puxado para o azul, tá? Então ela não tem aquele verde brilhante, aquele verde forte, é um verde mais apagadinho, mais puxado para uma coloração azul. Em geral é essa cara aqui, essa cor que a gente vai ver quando nós observarmos uma cianobactéria ao microscópio, certo? Vocês vão ouvir falar muito mal das cianobactérias, que elas são indicadoras de toxina na água, de água com poluente, de água com despejo de esgoto, mas lembre-se que é apenas uma parte das espécies que tem essa característica, né? Uma grande parte não tem necessariamente esse potencial de liberação de toxinas, né? Mas basicamente como a gente estraga os ecossistemas e tem os efeitos deles, a gente vai falar só das coisas ruins, né? Então elas vão estar bem ligadas aos eventos, muitas vezes, que a gente chama de eutrofização. Quem já ouviu falar esse nome? Quem consegue contar para mim o que é eutrofização? Repita o nome, professor, por favor. Eutrofização. A redução, né, professor, do oxigênio provocado por esse tipo de algas. Isso é uma consequência, né, da eutrofização. É um efeito, não é a eutrofização em si. Eu só lembro do Rio Tietê. É um lugar bastante eutrofizado. O Hugo colocou aqui. Poluição, então, né? A poluição. Poluição é uma coisa e eutrofização é outra. Bora lá. Poluição é causa da eutrofização. É um processo, então. Sim. E qual o processo, Renata? Surubim ensaboado. Só escapando.
que acontece? Entre a poluição... Ó, José botou aí. Processo através do qual um corpo de água adquire níveis altos de nutrientes, especialmente fosfatos e nitratos, provocando acúmulo de matéria orgânica em decomposição e eutrofização, né? Então, amém aí, tio Google. Na eutrofização, a gente tem um despejo de material orgânico já, nitrato, fosfato, né? Isso pode vir de fertilizante, pode vir do esgoto doméstico. Essas águas se tornam altamente nutritivas, porque as águas brasileiras, em geral, são o que a gente chama de oligotróficas, elas têm poucos nutrientes. Então, quando eu boto nutriente lá, os organismos aproveitam. Em geral, esses têm potencial de reprodução muito alta, como as algas. E esse aumento na reprodução faz com que eles, primeiro, consumam muita matéria, gerando matéria orgânica em decomposição, e segundo, consumam o oxigênio, como a Renata bem falou, né, que está disponível na água. Então, é interessante a gente pensar que a ameaça que a cianobactéria causa para a gente, não é porque ela é ruim e quer ver o nosso viveiro desandar e nosso cultivo todo não ser um sucesso. É porque nós estamos gerando condições para que ela aumente em população tanto assim, tá? Então, já vamos olhar para elas com olhos não de ódio, mas de compreensão, para a gente entender como esses organismos são, como eles funcionam e como a gente pode manejá-los. Indicativo, né, professor, da desorganização do ambiente, né? Às vezes, tipo, excesso de matéria orgânica. Muito bom. Isso aí. Elas ajudam a gente a entender, né, como aquele ambiente está e o que também a gente pode fazer para melhorar esse ambiente, né? Então, quando eu falo de cianobactérias, né, da divisão cianófita, eu estou falando de organismos que são efetivamente, tá, gente, bactérias. Então, quando a gente olha na árvore da vida de novo, as cianobactérias vão estar no ramo que é o ramo das bactérias mesmo. Então, elas têm tudo que uma bactéria tem, né? Elas vão ser organismos procariontes. O que isso significa, gente? O que significa, pessoal, quando o organismo é procarionte? Alguma pergunta aí, professor, que parou? As cianobactérias são procariontes. Eu quero saber o que isso significa, Renata. Que ela não tem, né, a divisão do núcleo, antigamente chamada carioteca. E eucariontes. E não produz o seu próprio alimento. Nutriente. Não tem nada a ver, né? Uma coisa não está ligada à outra, né? Quando a gente fala de procarionte e eucarionte, a gente está falando só da organização do material genético no núcleo separado do citoplasma ou não. As procariontes não têm o núcleo. Agora, elas são autotróficas, né? Por isso que elas estão aí nesse grupo de algas, né? Elas conseguem produzir o próprio alimento a partir da fotossíntese, tá? Então, as cianobactérias vão estar aí no ramo, né, das bactérias, então vão se comportar como bactérias. Isso aqui é para a gente lembrar, tá, gente? Nem toda bactéria causa doença, nem toda bactéria é oportunista. A bactéria é um universo separado do nosso. No caso, as cianobactérias, elas são bactérias que são capazes de realizar fotossíntese, né? Então, olhando para elas, nós vamos ter, dentro de um grupo bastante específico de bactérias que conseguem realizar a fotossíntese, o ramo das cianobactérias. E aqui só para a gente ver que não são só elas que realizam fotossíntese, né? Tem várias outras que conseguem, mas as cianobactérias são essas efetivamente representadas no fitoplâncton, tá? Vão ter uma membraninha aí gram-negativa, né? Vão ser bactérias gram-negativas, o que significa que elas não têm uma parede tão espessa de peptídeo-glicanos, tá? Então, essa é basicamente a estrutura de uma bactéria, né? Algumas cianobactérias vão ter flagelos, outras não, né? E eu tenho um material orgânico todo, genético, desculpa, todo disperso aí no citoplasma, tá? A gente envolvido por uma cápsula que protege a membrana.
Quais são as características-chave desses organismos, então? São procariontes, são fotossintetizantes e têm origem cerca de 3,8 a 3,5 bilhões de anos atrás. Se a gente for lembrar, foram os organismos basicamente que revolucionaram a fotossíntese, né? Que trouxeram o processo de fotossíntese à tona aí, permitindo que nós tivéssemos efetivamente toda a vida que nós temos atualmente, tá? Então, essas são características gerais das cianobactérias. Aqui temos uma cianobactéria organizada em forma de filamento. É uma alga colonial na forma filamentosa, porque parece um fiozinho. E aí, como que eu vou distinguir esses organismos de outras algas? Então, quais são as características distintivas desse grupo? Primeira coisa, eles têm clorofila A. E isso é bem legal, porque de todas as outras bactérias que fazem fotossíntese, elas utilizam uma molécula chamada bacterioclorofila, que é bem parecida, né, com a clorofila A, mas não é ela efetivamente. E isso ajuda a gente a traçar, inclusive, um parentesco com as plantas, justamente, e com as outras algas, né? Justamente porque esses outros organismos vão ter também clorofila A, essa molécula lá nos fotossistemas. Elas apresentam os dois fotossistemas, tanto o fotossistema 1 quanto o fotossistema 2, né? E vão fazer fotossíntese na presença do oxigênio. Elas fazem fotossíntese oxigênica. E são bactérias aeróbias, né? Vão usar o oxigênio para fotossíntese? Não. O oxigênio é resultado, né? Mas elas podem fotossintetizar na presença de oxigênio. E vão ter associadas a si ainda dois outros tipos de pigmento. Minha chave ficou bonita, né? As ficobilinas, que vão estar armazenadas nesses agrupamentos chamados de ficobilissomos, e os carotenoides. Então, sempre que a gente falar de ficobilina, gente, ou a gente vai estar falando de pigmento mais azulado ou de pigmento mais avermelhado, tá? Em geral, aqui, pigmentos mais azulados que vão estar associados aí aos fotossistemas. E carotenoides são pigmentos alaranjados, tá? Pigmentos amarelos. A cenoura, por exemplo, já deve ter ouvido, é rica em carotenoide, faz bem para a pele, ajuda a vitamina D. Então, os carotenoides são esses pigmentos alaranjados. E todos vão estar associados aqui... Professor, oi. Desculpe interromper rapidinho. Sem problema. Mas eu crio peixes ornamentais de cor vermelha e eu só procuro ração que tenha carotenoides, para poder deixar a cor dele mais viva. Realçar a cor, né? Isso. Exato. É igual a gente que fala, quando vai tomar sol, realmente, né, come bastante cenoura. Tanto que foi durante muito tempo marca de um negócio de passar, né, de cenoura e bronze, justamente porque os carotenoides ajudam na manutenção dessa cor vermelha, alaranjada, né? E aí várias algas vão apresentar os carotenoides. E as algas, as cianobactérias, são um desses grupos. Então, vejam aqui, ó. Essa estrutura que está representada aqui é como se fosse a estrutura pela qual a cianobactéria faz a fotossíntese, é como se fosse a organização das moléculas. Então, ó, nós temos sempre uma associação de dois fotossistema 1 a um fotossistema 2, que aqui, né, esse é o fotossistema 1, esse é o fotossistema 2. Olha que bonitinha a água entrando e liberando o oxigênio, né, a água é quebrada aqui dentro. Aqui vai estar cheio de clorofila em geral, né, que é esse pigmento terminal que vai estar associado aos fotossistemas. E associado à clorofila, olha quantos outros pigmentos eu tenho. Então, tenho aloficocianina, ficocianina, ficoeritrina. Esse povo aqui são quem está guardado no que eu chamo de ficobilissomo, que é justamente essa estrutura aqui que parece um leque. Agora, além de parecer um leque, lembra uma antena também, não lembra, pessoal? Ou ninguém enxerga uma antena aí? Uma antena parabólica. E aí vejam que essa antena vai servir justamente para captar a energia luminosa, esses comprimentos de onda que não estão sendo diretamente utilizados, e levar essa energia lá, ó, para o pigmento terminal, que vai agir efetivamente na fotossíntese, tá? Então, a partir dessas características, a gente consegue separar essas algas das outras, além da morfologia, né, gente? Vamos lembrar que, se é um organismo procarionte, as células vão ser menores do que as eucariontes. Eu tenho toda essa cor verde azulada. Em geral, essa formação
colonial, né? Seja colonial colônia ou colonial filamento. Então, temos formas de diferenciar as cianobactérias das outras algas. Além disso, como que vai ser uma célula, então, né, das cianobactérias especificamente? Então, a gente já sabe que a gente não tem um núcleo, então a gente já veio no centro, né? O material genético todo disperso no citoplasma. Eu tenho a organização aqui de diversas... um conjuntinho, né, como se fossem de submembranas, vamos dizer assim, né, que são lamelas, que a gente chama de lamelas fotossintéticas, onde vão estar ligados os pigmentos. Então, olha só, nessa lamela, que é como se fosse uma paredinha, né, de proteínas e lipídios, onde vão se ligar os ficobilissomos, ó, que vão fazer a fotossíntese, e temos aí os ribossomos, que vão ser os responsáveis por fazer as proteínas que o núcleo está mandando fazer, e lá fora, a membrana plasmática e a parede celular, assim como toda bactéria, tá? É interessante ver que, em geral, as cianobactérias têm também aqui, ó, uma camada de gelatina, tá? Ou de mucilagem, que é o nome mais científico, mais exato aí para isso que a gente está chamando de gelatina. Então, as células das cianobactérias, em geral, são assim. Por isso que a gente vai ver elas todas verdinhas, assim, nesse verde jogado aqui, basicamente na célula toda, tá? Porque justamente eu não tenho nenhuma organela segurando o pigmento. O pigmento está todo disperso na célula inteira. Tudo bem, gente? E aí? Beleza. Então, vejam aí, ó, as diversas caras que a gente pode ter nas cianobactérias, né? Vejam que grande parte tem essa bainha mucilaginosa, ó, como nesse exemplo aqui, né, Diana cistis, que tem vários tamanhos de colônia, desde células unicelulares, né, até colônias maiores. Temos organismos em formato de espiroqueta, que são esses enroladinhos, tá? Coloniais, filamentosos. Então, todas essas morfologias podem ser observadas nas cianófitas. Até esse que parece uma cartelinha de remédio, né? Mas são células reunidas aí dentro dessas bainhas de mucilagem, dessas camadas de gelatina. Essa gelatina é super útil, fazendo com que elas deslizem na água, sem enfrentar muito o atrito, tá? Facilitando aí a movimentação. Porque vejam que aqui a gente não enxerga com tanta clareza filamentos, né? Então, elas não se movimentam com filamento, elas vão estar mais deslizando ali na água mesmo. Certo? É um grupo bastante diverso, né? Então a gente encontra aí cerca de 150 gêneros em geral, com 2.000 espécies que já foram descritas, sendo que dessas 2.000, 800 já foram catalogadas no Brasil. Então nós somos um país bem rico em cianobactérias, vamos dizer assim, né? Só que os cianobacteriólogos, né, dizem que a gente tem potencial para ter muito mais espécies. Provavelmente a gente acerte aí uma estimativa de cerca de 1.600 espécies no Brasil para esse grupo de organismos, sendo que a maior parte está concentrada em água doce, tá? Então a gente vai encontrar muito mais cianobactéria em água doce do que em água salgada, por exemplo, apesar de ter algumas que estão em associação com outros organismos que a gente vai ver daqui a pouco. Beleza? Até aqui temos dúvidas. Vocês estão muito quietos hoje, eu fico com medo quando vocês ficam muito quietos. Que essa quietude toda, para mim, tem 3 possibilidades só. Ou todo mundo está entendendo tudo, ou ninguém está entendendo nada, ou ninguém está nem prestando atenção. Eu espero que seja a primeira. Se alguém não entender, me avisa, hein? Ou todo mundo tá com vergonha. Pois é, mas pode digitar, pergunta, pessoal. Não pode ter vergonha agora não, né? É uma aula, então se está com dúvida, perguntem. Beleza? Não deixem passar, não. Melhor a gente tirar a dúvida agora do que deixar passar. Não sobrecarregue Natália, não, bichinha.
Tem alguma dúvida que eu possa responder já? Então, bora. Falando de fisiologia um pouquinho, aqui a gente tem os principais tipos de reservas, né, desses organismos. Então, eles têm um tipo de reserva de proteína específica, que são as cianoficinas, eles constroem essa proteína. Com relação aos carboidratos, é um tipo específico de amido, que a gente chama de amido das cianofícias, ou cianobactérias, né? E também armazenam gotículas de lipídio. Então vejam que elas têm um metabolismo bastante plástico, no sentido de utilização de energia, de reserva de energia, porque elas têm formas de reserva nas 3 principais macromoléculas, né? Elas não vão armazenar principalmente só na forma de carboidratos, como muitos organismos fotossintetizantes fazem, principalmente, né? Elas vão armazenar em outras formas também. E isso também nos ajuda a diferenciar essas algas de outros grupos. Depois vocês podem perguntar a Natália, por exemplo, que às vezes dá uma dúvida, se eu estou vendo uma alga verde ou se eu estou vendo uma cianobactéria. E se precisar, a gente pode chegar no limite aí de fazer testes, né, bioquímicos para ver qual tipo de reserva, para ver de qual organismo se trata. Principalmente dentro do grupo, né, ajuda a separar tipos de cianobactérias diferentes, tá? O movimento é basicamente um deslizamento na água, e aí é interessante que esse deslizamento, né, ele deixa esse rastro de mucilagem, elas são envolvidas por essa gelatininha, e são ajudadas também por pequenas fibras, que é o que eles estão chamando aí de microfibrilas de proteínas, que são externas à membrana, que vão funcionar como reminhos, né, ajudando elas a se locomoverem. Aqui é interessante vocês olharem também, pessoal, a figura A, tá? Essa terceira figura aqui, que é uma alga, né, com uma cor bastante diferente e ainda assim é uma alga, uma cianobactéria, né? Tem essa cor mais parda justamente pelo acúmulo de carotenoides, que vão dar essa cor mais amarelada também, tá? Então, temos aqui uma cianobactéria em formato de espiroqueta, né? Temos aqui oscilatória, que é uma colonial filamentosa, e temos aqui, não sei esse gênero, tá, gente? Mas unicelular, né? Aqui a gente tem um acúmulo de células, mas aparentemente as células não estão juntas na mesma bainha de mucilagem. Como que esses organismos vão se nutrir, então? A grande maioria, tá, é autótrofa obrigatória, ou seja, são organismos que só fazem fotossíntese. Alguns desses organismos são o que a gente chama de autótrofo facultativo, que pode fazer fotossíntese, mas também absorve composto externo, através de fagocitose, por exemplo, tá? Como várias outras bactérias se alimentam. Mas nós estamos mais interessados aqui justamente nessas que são fotossintéticas, que vão ajudar na produção primária nos ambientes aquáticos. Várias utilizam a água como doador de elétrons, né? A gente viu a importância disso aí lá no começo da fotossíntese, para a gente ter a organização da vida na Terra como ela é hoje. Várias podem usar ácido sulfídrico, hidrogênio, outros compostos como doadores de elétrons. Por isso que esses organismos vão estar em áreas bastante inóspitas. Então, quando a gente tem fendas rasas de vulcão, que vai liberar muito H2S, né? Tem cianobactéria lá, mas que não necessariamente vai usar água como doador de elétrons, mas o H2S, o ácido sulfídrico aí, tá? Então, a gente tem um grupo que é extremamente plástico, no sentido de conseguir fazer vários tipos de metabolismo, tá? E isso ajuda a gente a entender por que eles são tão dispersos assim no planeta, né? Além disso, a reprodução desses organismos é bastante intensa. Primeiro porque eu posso ter reprodução assexuada, simplesmente via divisão celular, né? E posso ter reprodução sexuada, através do que a gente está chamando aqui de formação de esporos e de células especiais em alguns grupos que vão ser as hormogônias, tá? Agora eu quero que vocês parem e prestem bastante atenção a respeito dos processos reprodutivos nas algas, certo, gente? Vamos lá. Em geral, quando a gente aprende na escola, qual é a vantagem da reprodução sexuada? O que a gente pensa direto? Por que é bom ter reprodução sexuada?
Aumentar a variabilidade, né, professor, das espécies. Isso, aumentar a Consequentemente, variabilidade. a própria resistência, né, Isso aí. da manutenção, né, da espécie. Isso aí. Agora a gente tem que lembrar duas coisas. Primeiro, a espécie não sabe que ela precisa fazer isso, né? A espécie não tem noção que ela precisa aumentar a diversidade genética dela. E então tem várias ideias de como essa reprodução sexuada se mantém, porque é muito caro fazer reprodução sexuada. Precisa de célula especializada, precisa de divisão celular especializada. Então a gente investe muita energia. Por exemplo, uma simples divisão celular é um tipo de reprodução, porque uma célula está virando duas, e é muito mais barato, tá? No caso da maior parte das algas, o processo de reprodução sexuada vai estar ligado a processos de resistência. Por isso que eles formam esporos. Ou seja, quando o ambiente fica desfavorável, isso desencadeia o processo de reprodução sexuada, formam-se os esporos que vão funcionar, bota muita aspa aí, tá, gente? Como sementinhas. Se alguém escrever para mim que algo tem semente, eu vou fingir que eu nunca falei isso, certo? Que é uma metáfora, só para a gente compreender. Então, os esporos vão funcionar como sementes, vão ter aí material genético que vão germinar e formar um novo organismo, tá? Então, no caso da grande maioria das algas, a reprodução sexuada vai estar ligada a estruturas de resistência, como os esporos e como as hormogônias, certo? Grande parte da reprodução, entretanto, vai se dar via divisão celular. A gente tem diversos exemplos aqui, né, de células ainda se dividindo, ó, né, formando novos organismos. Beleza? No caso, deixa eu só ver se já passou uma foto aqui, eu acho que ainda não passou, não, que tinha uma hormogônia, bem bonitinha. Passou não, depois eu mostro para vocês. No caso dessa reprodução aqui via hormogônias, ela vai acontecer principalmente em organismos filamentosos, que um pedacinho do filamento se destaca e forma outro organismo. Não é bem uma divisão celular, é um corte no filamento e uma separação entre dois. E esses organismos, né, cianobactérias, vão ter uma série de outras adaptações que são bem interessantes. Então, nós temos dois tipos de célula diferenciada que são bem importantes. Primeira coisa, aqui nós temos um organismo, gente, que tem qual a morfologia? Qual é esse tipo de morfologia de alga que a gente vê aqui nesse organismo representado? Em termos de espiral, você fala em termos de formato, professor? Daqueles 3 tipos de morfologia que eu falei que as algas podem ter, lá no começo da aula. Isso aí, Patrícia, são filamentos, né? Uma morfologia filamentosa. Essa colônia que parece um fiozinho. E vocês conseguem ver que nesses filamentos nós temos 3 tipos de células diferentes? 3 morfologias celulares diferentes? Então nós temos esse tipo de célula aqui. Deixa eu pegar a canetinha que fica melhor. Nós temos esse tipo de célula, que é como se fosse, né, a célula comum, que está aí constituindo a maior parte do corpo dos organismos. Nós temos esse tipo de célula aqui, que é o heterócito, e nós temos esse tipo de célula aqui, que é o acineto. Tá? Então, no caso de grande parte das cianobactérias, a formação dos acinetos vai corresponder justamente a essa formação de esporos. Essa célula aqui pode se destacar, pode germinar e gerar um novo organismo. Beleza? Os acinetos são capazes de se destacar, né, se formarem e ficarem muito tempo no ambiente e gerarem novos organismos em condições favoráveis. E os heterócitos são células extremamente importantes, porque a principal função dessa célula aqui é fixar nitrogênio.
A função dos heterócitos é fixar nitrogênio. Eles são células especializadas na fixação de nitrogênio. Por que que é tão importante isso, gente? Por que que é uma vantagem para um organismo ter um tipo de célula que fixa nitrogênio? E aí? Para que que serve o nitrogênio nos organismos, gente? Formação de proteína, nutrição, né? O que mais? E também Proteína e o que mais? o grupo amino, proteína, formação de proteína. E todos os ácidos nucleicos, né? A gente tem base nitrogenada. Sem nitrogênio não tem DNA, né? Isso. E aí nós temos que lembrar o seguinte, gente. Apesar de grande parte da atmosfera ser composta por nitrogênio, cerca de 78%, né, da atmosfera é nitrogênio, esse nitrogênio não está prontamente disponível. A gente não consegue aproveitar o N3, que é a forma gasosa do nitrogênio. Então, enquanto a gente respira, por exemplo, a gente está inalando um tanto de nitrogênio e está exalando um tanto de nitrogênio. Ele entra e sai da gente sem fazer nenhum efeito. Esse nitrogênio tem que estar em formas biologicamente ativas. E as cianobactérias, por exemplo, são ótimas para colocar o nitrogênio dentro do sistema, porque elas são capazes de metabolizar nitrogênio e captar esse nitrogênio. É bastante caro, né? Tem uma estimativa de que para cada átomo de nitrogênio fixado, essas bactérias gastam de 15 a 16 ATP, então 1 para 16 é um gasto bem grande, mas isso é super importante, porque isso faz com que elas sejam capazes de utilizar esse nutriente que está em grande disponibilidade, mas que vários outros organismos não usam, né? E por conta disso, essas bactérias puderam se envolver ao longo da evolução em várias associações, ou seja, elas estão aí em muitas relações simbióticas, tá? Então elas têm importância ecológica já em algumas simbioses. Alguém que já foi em alguma matinha, em alguma floresta, já observou esses organismos aí no tronco das árvores? Alguém sabe o que é isso? É o link, não. É um líquen. É um líquen, tá? E os líquens, em geral, aí, ó, eles não são só um fungo. Eles são associação de fungos e algas. E muitas vezes essas algas são as cianobactérias. Então, esse líquen, por exemplo, é um organismo que a gente chama de cianolíquen, porque a parte de alga que está envolvida aí é uma cianobactéria. Então, eles têm uma relação onde a alga, né, faz a fotossíntese, fornece energia, e o fungo, por exemplo, fornece nutrientes um para o outro. Eles se ajudam, né, a crescer. São excelentes indicadores de qualidade do ar. Em geral, onde eu tenho bastante líquen é porque eu tenho um ar bem puro, um ar que é bom aí de respirar, tá? E nesses organismos, por exemplo, as algas vão ser, as cianobactérias, quando estão presentes nessa associação, vão ser super importantes fornecendo nitrogênio para todo mundo, já que elas são capazes de fixar o nitrogênio, e os fungos, por exemplo, não são, tá? Além disso, elas são centrais para a produção primária nos ambientes aquáticos. Então, as cianobactérias vão fazer grande parte dessa função de fotossíntese e assimilação de energia nos ecossistemas aquáticos, fazendo a manutenção de todos os organismos que estão aí acima nas cadeias tróficas, né? Então, as cianobactérias acumulam energia, acumulam matéria, e isso mantém o zooplâncton, que mantém peixe, e assim sucessivamente, tá? Então, são bastante importantes na organização das teias tróficas e das organizações dos ecossistemas aquáticos. Vão ser importantes agora, né, principalmente na indústria, tá? Muitas pessoas já consomem cianobactérias na alimentação como um super alimento. A espirulina, por exemplo, é uma alga, uma cianobactéria que é utilizada na alimentação e promete várias coisas, né?
Então tem altos teores de proteína, é bastante interessante, né? Pode ser utilizado como reforço da alimentação humana aí, e vão estar extremamente ligados ao metabolismo de nitrogênio. E essa importância aqui é muito grande, justamente porque a gente vai ter relação, inclusive, nas culturas que a gente tem, nas culturas comerciais mesmo. Por exemplo, por acaso, vocês já viram essa plantinha na água? Já? Essa plantinha aí, gente, para surpresa de muitos, é uma samambaia. Tá? Ela é parente dessas samambaias que tem na casa da avó da gente aí, dessas folhas enormes, né? Essa é uma samambaia aquática, que é chamada azola. E o gênero azola, né, dessas samambaias, tem interações muito íntimas com bactérias do gênero Anabena. Vou escrever aqui também. Que ficam hospedadas nas raízes dessas plantas, justamente para fornecimento de nitrogênio. Tá? Era muito comum, por exemplo, lá na China, de onde veio a cultura de arroz, que nos campos de arroz tivesse um tanto de azola, justamente porque as anabenas que estão lá na raiz da azola fixam nitrogênio. Quando esse organismo morre, né, a azola, e fertiliza aquele solo, o arroz pode utilizar esse nitrogênio e cresce uma planta forte. Tá? Então a gente tem inclusive aplicações aí claras, mesmo que indiretamente, dessas algas na nossa vida diariamente. Tá? Podem nos ajudar a aumentar a produtividade. E temos o caso em que elas, quando não controladas, geram o que a gente chama de blooms ou florações. Então, olhem para essa água aí, né? Dá para ver o rastro do patinho, justamente onde ele está nadando, e toda a superfície da água está coberta por uma massa de algas. E isso nós vamos chamar de floração. Esses eventos críticos, assim, né? Onde a gente tem essa grande reprodução das algas e elas acabam tomando conta de ambientes. Vocês já viram situações assim? Em geral, como que eram os ambientes onde vocês viram essas situações? Que características tinham lá por perto? Muito mato, água doce, plantas mortas, que mais? Quem já fez o caminho Penedo-Peba ali, tem várias pequenas propriedades com os açudes na frente, que provavelmente são para o gado tomar água. Quase sempre tá com essa cara aí. Em geral, porque essas situações vão estar associadas a um processo de acúmulo de nutrientes, que é justamente esse que pode acontecer, por exemplo, nos viveiros, né? Olhem aqui, ó, conseguem ver a mancha de alga aqui? Dá para ver bem aqui, ó. Mais ou menos. Dá para ver a diferença da água, né? Com a superfície coberta por alga. E essa cor bem azul esverdeada, né? Provavelmente aqui uma floração de cianobactérias, tá? Então, isso vai estar associado justamente a esses ambientes onde eu tenho um aumento excessivo dos nutrientes e as algas vão aproveitar, certo? E aí, mesma coisa assim, gente, se tivesse uma promoção que vocês pudessem comer o quanto vocês quisessem, eu acho que vocês iam se comportar, porque eu também me comportaria, bem assim como as cianobactérias, né? Então, elas não se reproduzem porque elas são más. Elas se reproduzem porque o ambiente está dando condição de que elas se reproduzam. E a gente que tem que manejar isso. E aí, como é que nós vamos conseguir separar essas algas? A ideia aqui da nossa disciplina não é que a gente saiba gênero, espécie de cianobactérias, isso é bem complicado. Mas a gente tem como separar em grandes grupos, facilmente, tá? Então, observem muito claramente essas características.
Nós temos 5 grandes ordens dentro da divisão cianófita, tá? Então nós temos a ordem Crococales, Pleurocapsales, Oscillatoriales, Nostocales e Stigonematales. E elas vão ser definidas por algumas características, e principalmente pelos tipos reprodutivos dessas algas, certo? Então, como são as crococales? Unicelulares ou células reunidas numa mucilagem. Tem aquela cara de colônia mais redondinha, né? Ou unicelulares, ou várias células reunidas numa mucilagem. Já as pleurocapsales são unicelulares, ou colônias com poucas células, ou agregados irregulares de células, que têm filamentos, são ramificados ou não, formando o que eles chamam de pseudoparênquima. É um tecidinho um pouco mais achatado, certo? Não tem essa agregação muito clara na mucilagem. As oscilatoriales são filamentos nunca ramificados, certo? O que ele chama aqui de falsa ramificação é que às vezes uma célula tem uma rachadinha no meio, mas nunca se ramifica. Mesma coisa para as nostocales em morfologia. Já nas estigonematales, a gente tem filamentos pluriceliados, com ramificações verdadeiras. Então, você consegue ver um raminho saindo efetivamente do outro. Aqui, quando a gente fala de ramificação falsa, é que, às vezes, a célula se divide e a filha continua colada nela e dá origem a um novo filamento. Aqui, com ramificação verdadeira, a célula parece um galhozinho de árvore mesmo, né? Uma célula divide, não divide a célula, né? Divide os pedacinhos e forma os ramos. Vou ter diferença também com relação ao tipo de multiplicação. Então, as crococales, divisão celular, às vezes formando exósporos, né, que tem a mesma função dos acinetos, ou seja, formam o exósporo para fora da célula. As pleurocapsales, formação de endósporos. As oscilatoriales hormogôneos, que são pedacinhos do filamento que parecem que vão se destacar. A gente consegue, inclusive, ver os espaços entre o filamento e o pedaço que vai se destacar. Nas nostocales temos hormogôneos e acinetos, aquela célula bem gordona que a gente viu, assim como nas estigonematales. Tá? E com relação a heterocistos, quase nenhuma tem, com exceção das nostocales e das estigonematales. Então vejam que dá para diferenciar essas grandes ordens com base nesses 3 grupos de características. Né? Como é a morfologia daquele organismo, como é o tipo de multiplicação, que em geral a gente consegue ver no conjunto de células, e se tem heterocistos ou não. Tá? Vocês vão usar bastante essa tabelinha aqui na aula prática dessa aula, que eu já vou explicar para vocês como vai funcionar. Beleza? Depois que a gente falar da outra divisão, na verdade, tem uma ainda a mais. Tudo tranquilo com cianófita? Temos uma mãozinha levantada. Pode falar, Patrícia. Tranquilo? Beleza. Então vamos lá, gente. Ó. De todas as algas que nós vamos falar, as cianobactérias são as únicas procariontes. Todas as outras vão ser eucariontes, que significa que elas têm núcleo organizado, têm uma estrutura celular mais complexa, tá? E aproveitando que nós estamos na onda de falar dessas algas que causam floração, a segunda divisão que a gente fala hoje é a divisão dinófita, que tem esse nome, não tem nada a ver com dinossauro, né? Elas têm esses formatos bem diferentes, né? Muitos apêndices, né? Bastante alongados, parece que elas têm uma armadurinha, né? E é justamente isso, elas têm essas tecas que a gente chama protegendo a célula. São organismos interessantíssimos, tá? Então, a divisão dinófita, diferentemente das cianobactérias, traz organismos eucariontes, certo? Tem organização nuclear, beleza? E vários vão apresentar flagelos. Desculpa, gente. Essas estruturas de movimentação, tá? Então, uma das principais coisas que diferencia as dinófitas de todo o restante das algas é possuir 2 flagelos e a posição desses flagelos no organismo. E a gente vai ver daqui a pouco. Então vamos lá, ó. Quem são as dinófitas? Então a gente tem aqui esse grupo inteiro, que vai estar muito relacionado aos protozoários, certo? Aos paraméciums, são bem próximas. Então elas são protozoários que a gente acaba chamando de algas,
porque elas vão justamente fazer parte bastante do fitoplâncton. Lembrem mais uma vez que alga não é um grupo taxonômico. A gente acabou de falar de bactéria como alga, e agora estamos falando de protozoário, né? Vejam que aqui, nesse ramo, ó, temos o Plasmodium, que é de causador da malária, Toxoplasma, que é aquela doença dos gatos, né? E nesse ramo aqui, temos as dinoflageladas, né? Ou os dinófita, que são as algas do nosso interesse aqui, tá? Então, em geral, eles vão ser reconhecidos por serem causadores das marés vermelhas, assim como as algas, as cianobactérias causam as marés azuis, essas florações azuis, os dinoflagelados ou dinófita causam as marés vermelhas. Metade, em geral, dos gêneros de dinoflagelados são de organismos fotossintetizantes, e eles têm vários hábitos diferentes. Então, além desses que formam o fitoplâncton, eles podem ser bentônicos, ou seja, ficarem associados ao fundo dos corpos d'água, podem ser epífitos, ficar sobre outras plantas, sobre outras algas, podem ser parasitas e também podem ser simbiontes, isso é bem legal, tá? Então você já vê que são um grupo bastante diverso também, com várias características diferentes, né? Mas ainda assim que são bastante variadas dentro de um mesmo grupo. Então eles têm vários comportamentos ecológicos diferentes. Com relação à diversidade, nós temos aqui nos dinoflagelados cerca de 2.000 espécies também, tá? Bem parecido lá com as cianobactérias. E o primeiro fóssil que a gente tem certeza que é de uma dinófita foi encontrado há cerca de 240 milhões de anos atrás. Então são bem mais recentes, por exemplo, né? Que as cianobactérias, que a gente viu que surgiram de 3,8 a 3,5 bilhões de anos atrás, tá? Ao contrário das cianobactérias, aqui a maior parte dessas algas são marinhas, né, e vão estar relacionadas proximamente aí aos protozoários, né, com isso principalmente calculado a partir de dados moleculares, de genética, né, que faz aí as filogenias moleculares e encontraram esses parentescos, beleza? Então temos um grupo antigo, então a gente vê que é um grupo que tem sucesso, está aí na Terra durante muito tempo, que ocupa principalmente águas marinhas, não tanto as águas doces. É difícil encontrar dinófita, né, em água doce. Apesar que Natália achou, né, Natália, nas coletas nos viveiros. Oi, professor, achei. Que gênero que era mesmo? Agora me pegou. Que eu não tô lembrado de cabeça também, não. Depois a gente vê. Então, por exemplo, mas é bem difícil de achar. A grande maioria das algas que a Natália encontrou são clorófita ou são cianobactéria, né? Acho que eu só achei uma vez, se não me engano, não me possível. E em uma das coletas só, né? E acho que em um ponto só também dos viveiros. Foi. Então, isso porque grande parte das espécies vai estar em água salgada. Tá? São importantes constituintes do fitoplâncton marinho. E são super legais quando estão em simbiose com outros organismos. Quem já ouviu falar do termo zooxantelas? Alguém já ouviu falar desse nome? Muito doido. Eu ouvi falar de chantela, mas não de zooxantela. O que você ouviu falar de chantela, Renata? Não? As zooxantelas, pessoal, vão ser algas que estão associadas aos corais, tá? Então, aqui, nessa foto, a gente tem um corte transversal aí de um tecido de coral, são as papilas do pólipo do coral, e tudo isso aqui dentro do coral, ó, são as zooxantelas, são algas que acabam habitando o interior do coral numa associação simbiótica, né? Vão fornecer energia para o coral, mas também vão receber uma série de nutrientes. Já ouviram falar de um processo que se chama branqueamento de corais? O branqueamento, se tratando a mesma coisa que a gente faz com relação com a inativar enzimas, a gente faz o branqueamento pelo aquecimento? Não. Tem alguma coisa a ver? Não tem nada a ver, não, né? Não. Tá certo. O branqueamento dos corais, gente, acontece quando os corais passam por estresses fisiológicos e as algas deixam os tecidos.
Porque, na verdade, quem traz a cor para os corais são as algas que estão hospedadas lá dentro, né? Pense que o coral, ele é da mesma família das águas vivas, né? Do mesmo grupo, na verdade, né? Do mesmo filo, são quinidários. Então, eles não são extremamente coloridos, né? Quem traz toda aquela diversidade de cor, de graça, são as algas. E quando você tem um processo de estresse fisiológico, elas deixam os corais, e isso faz com que eles fiquem mais fraquinhos, porque enquanto elas estão lá, elas estão fornecendo alimento, estão ajudando o coral a fixar um tanto de nutriente, e quando elas saem, o coral até continua vivo, mas ele fica bem fraco e muito mais suscetível à morte. Esse é um grande problema do aquecimento das águas oceânicas, por exemplo, causado pelas mudanças climáticas globais. A gente tem uma série de processos de branqueamento ocorrendo, cada vez mais intensos, né, que faz com que a gente perca muitos corais. O laboratório da professora Tassiana, por exemplo, tem trabalhado grandemente com branqueamento de corais. Tá? Se vocês se interessam, podem falar com ela, que ela tem feito bastante trabalhos nesse sentido, do branqueamento. Então, isso tudo para dizer que as dinófitas também acontecem em associação com outros organismos, na forma de zooxantela, que são essas algas que ficam aí hospedadas no interior dos tecidos dos corais. Em geral, vão ser seres unicelulares, tá? Raramente vão se organizar em colônias, então a gente sempre vai encontrar os organismos, quando a gente encontra, né, nas lâminas, nesses formatos, bem doidões, mas sozinhos. E essa é basicamente a estrutura de uma célula de uma dinófita, né? Uma estrutura que já é bem mais complexa do que a estrutura que a gente viu lá nas cianobactérias, justamente porque eu tenho um organismo agora eucarionte, ó o núcleo aqui, tá? Organizado. Como que a gente tem aqui, ó? Vejam que aqui eu tenho uma coisa chamada epicone e aqui uma coisa chamada hipocone. Beleza? Porque dá pra gente ver que a célula é separada em duas metades, ó. Estão vendo essa estrutura aqui? É o que a gente chama de símbolo, que é a estrutura que separa as células nessas duas metades. Essas metades vão ser chamadas de tecas, certo? E vão proteger a parte externa dessas algas. Vocês também vão poder encontrar o nome dessas tecas como anfiesma, que é a mesma coisa. Vejam que nós temos aqui coisas bastante interessantes dentro dessas algas. Uma delas é a púzula, que é essa grande abertura aqui, ó, veja que ela tem saída para fora, com a qual essa alga consegue controlar a entrada e saída de água e solutos. Temos um pirenoide, tá? Que é uma parte da célula que consegue identificar a luz, então ela de certa forma enxerga intensidades luminosas diferentes. Temos o núcleo organizado de uma forma um pouquinho diferente dos outros organismos, tanto que vocês veem que tem até um nome específico para essa estrutura, né, que é dinocarium, ou seja, o núcleo das dinófitas, porque nos outros organismos, em geral, eucariontes, a gente tem o DNA enrolado em torno de algumas proteínas chamadas histonas. Aqui não acontece, a compactação do DNA é feita de uma forma diferente. E aqui nós conseguimos ver os dois flagelos, que são super importantes para a gente poder diferenciar esse grupo dos outros. Então, nós temos um flagelo que a gente chama de longitudinal e um flagelo que a gente chama de transverso. E eles sempre vão ocorrer nessas posições. Talvez o formato da célula é diferente, mas eles sempre vão ocorrer nessas posições. Então, ó, ambos estão presos no cíngulo, tá? Mas um fica solto longitudinalmente, acoplado a um sulco longitudinal que a gente tem aqui, e um fica acoplado de forma transversal. Conseguem entender? Deixa eu pegar uma coisa aqui para a gente simular rapidinho. Peraí.
Então vamos lá. Temos aqui um dinoflagelado, né? Bem massa. Aqui no meio, nós temos a região, então, que é o símbolo, que divide as duas tecas desse organismo. E ele vai ter dois flagelos, que vão estar presos no símbolo. Um flagelo vai ficar aqui, ó, num sulco longitudinal, nesse organismo. E o outro vai ficar num sulco transversal. Então, os flagelos vão se comportar dessa forma. Um saindo do símbolo, né? E estando presinho longitudinalmente nesse organismo. E o outro estando preso transversalmente. É uma analogia, tá bem ruim aqui, né, gente? Nesse dinoflagelado improvisado. Mas vocês conseguem entender como estão postos os flagelos aí nesse organismo? Sim. Beleza? Tá. E esses dois flagelos são funcionais. E eles podem funcionar também independentemente. De vez em quando só um batendo, de vez em quando batendo os dois. Tá? E a gente vai ver que o movimento delas é bem influenciado por essa movimentação dos flagelos. Beleza? Então, aqui temos um outro corte, ó, que dá para a gente entender um pouquinho melhor, né? Temos o flagelo longitudinal, que vai ficar num sulco longitudinal aqui, e o flagelo transversal, que vai ficar presinho no símbolo, que é essa parte mais abaulada, beleza? Então eu vou ter células com organelas típicas dos eucariotos, né? Vai ter mitocôndria, vai ter ribossomo, vai ter complexo de Golgi, retículo endoplasmático. O núcleo tem muito DNA que não está concentrado com as estonas, né? Os cloroplastos têm clorofilas A e C, isso vai juntar vários grupos de algas, a gente vai ver isso. Eu tenho a presença dos pirenoides, que são essas estruturas que visualizam claridade, né? E eu vou ter 3 membranas externas, tá? Lá dentro dos cloroplastos eu tenho tilacoides em pilhas de 2 ou 3. Temos essa organela super importante chamada púsula, que vai ter função osmorreguladora para absorver ou expulsar a água conforme a quantidade de solutos no meio e dentro da célula. 2 flagelos e alguns vão apresentar um pirenoide bem reforçado na forma de estigma. Dá para ver mesmo um pontinho. As membranas aqui, né, das tecas vão ser protegidas por várias placas que podem variar grandemente. Então, vendo, tem uma formação de plaquinha aqui, ó, parece um tanto de azulejinho. E esses azulejinhos vão ajudar a gente a separar gêneros e espécies aqui dentro das dinófitas, tá? Então, aqui mais uma visão, ó, de um outro gênero, né, do gênero Protopteridinium. Então, uma teca, né, com um chifrinho só, um chifre apical, a outra com 2, e aqui dá para ver direitinho a inserção do flagelo no sulco longitudinal e no sulco transversal, todas aqui grudadinhos no poro do flagelo. Beleza? A organização das placas das tecas vai super servir para taxonomia. Então, essa teca, em geral, vai ser uma estrutura celulósica, bem rígida, né? E o número de placas que compõem essa teca, como eu falei para vocês, vai ajudar a gente a classificar grupos menores dentro de dinófitas, né? Os flagelos estão lá nesses poros e vão ocupar esses sulcos. Tudo bem com a morfologia desses organismos, gente? Sim, não, talvez, socorro. Seguindo, então. Aqui a gente consegue ver a grande variedade morfológica dentro do grupo das dinófitas, tá? Então, vejam que apesar de tudo, em todas nós vemos, ó, o sulco transversal, o sulco longitudinal, aqui está mais fácil de ver, aqui também a mesma coisa, né? O sulco transversal, sulco longitudinal. Então, o símbolo que separa as tecas em 2, epiteca, hipoteca. O sulco por onde desce o flagelo, ó. E temos vários formatos, mas todos bastante ornamentados, né? Com muitos enfeites, vamos dizer assim, muito detalhados, mas em grandes morfologias, tá? Morfologias bem diferentes. Os flagelos são colocados nessa forma específica, né? Então, basicamente, eles... Cadê o vídeo? Esse é um vídeo que eu queria mostrar para vocês.
eles são colocados sempre nesse sulco transversal e nesse sulco longitudinal, e nesse sentido, eles batem, né, funcionando realmente como reminhos. Esse aqui é um vídeo que eu botei na aula para vocês, só que agora não está funcionando, e aí agora tá. Ó que bonitinho. Dá para ver bem bonitinho o flagelo aqui funcionando, ó. E aqui a gente tem função de um flagelo impulsionando e o outro colocando ela em posições diferentes. Então temos o movimento dos flagelos, dá para ver bem o sulco. Uma pergunta, gente, para lembrar vocês lá de biologia celular e molecular. Por que que essas plantas ficam toda hora, essas algas ficam toda hora saindo e entrando de foco? O que está acontecendo? É porque está no microscópio? Isso aí, né? A gente está vendo o efeito aqui da profundidade de campo, né? Porque, na verdade, apesar de a gente ter uma camada muito fina de água, esses organismos ainda estão subindo, descendo, então o microscópio só pega um plano, e aí a gente fica vendo essa variação. Mas a gente consegue ver, às vezes, né, quando elas estão um pouquinho mais no foco, que a gente tem as tecas, né, são bem... dá para a gente verificar, olha só, agora que essa entrou bem no foco, né? Temos as tecas, aqui dá para ver, ó, o símbolo, olha aqui, ó, o fundinho dele, onde o flagelo está. E a gente consegue ver esse movimento bem dinâmico, né? De rotação e impulsão para frente e para trás, que são organizados por esses dois flagelos. Então, em geral, o transversal vai funcionar nessa rotação e o longitudinal na impulsão para frente desses organismos, certo? Então, tem esse movimento bem doidão, causado pelo posicionamento desses dois flagelos. Beleza? Elas vão ter como reservas, basicamente, gordura e amido, né? Essa gordura vai ser reservada como ácidos graxos não saturados e o carboidrato como amido mesmo, como o amido das próprias plantas. E vão ter muitos pigmentos diferentes, tá? Então, vão ter principalmente clorofilas A e C e carotenoides. Aqui é bastante interessante porque algumas dos dinoflagelados já têm simbiose com outros. Então, por exemplo, nessa espécie, na Peridinium balticum, né? O cloroplasto, ele é basicamente uma alga mesmo, né? Tanto que, como que a gente sabe? Mas, professor, o senhor contou pra gente que os cloroplastos eram descendentes das algas, né? Foram algas que foram absorvidas por outros organismos. Por que que a gente sabe que aí no peridíneo é uma alga mesmo e não um cloroplasto? Porque ele ainda tem núcleo. Os cloroplastos não têm, né? E aqui a gente tem um cloroplasto, que é uma alga, na verdade, dentro da peridíneo, com o próprio núcleo, bastante interessante. Com relação aos carotenoides, o principal é a peridinina. Tá? Vejam, gente, que várias coisas são descritas conforme esse gênero peridíneo, né? Peridinina foi encontrada no gênero Peridinium, que foi um dos principais gêneros estudados e descritos desse grupo de algas, das ginófitas. Tá? Então, vai reservar gordura na forma de ácido graxo não saturado, vai reservar carboidrato na forma de amido, vai apresentar como pigmentos clorofilas A e C, e como carotenoides, principalmente a peridinina, que vai deixar essa cor bem amarelada, que a gente consegue ver aqui no vídeo, né? Que a gente quase não vê verde, ela é bem mascarada por essa cor amarela. Em questão de cor, as ginófitas vão ter essa cor bem amarelada, né, amarronzada no microscópio. E além disso, elas conseguem se alimentar ainda de outras formas que não somente a autotrofia, tá? Então a gente tem aí 3 formas desses organismos se alimentarem, sendo que a alimentação vai variar de autotrófica até heterotrófica exclusivamente, passando pelo que a gente chama de mixotrófica, que é um organismo que pode ser tanto autotrófico quanto heterotrófico, dependendo do momento. E as formas de absorção de nutrientes heterotróficas ocorrem dessas 3 formas. Então, D aqui, né, tá para identificar a nossa célula de dinófita, tem as tecas bonitinhas aqui, né, e P, a presa. Então, eu posso ter uma fagocitose clássica, na qual a célula toda engolfa o que vai ser fagocitado.
Posso ter a formação de um canudinho, tá? Olha só que legal, esse canudinho se abre, é colocado dentro do alimento e basicamente suga o alimento para dentro. Ou posso ter a emissão de parte da membrana só englobando todo esse alimento, que vai ser digerido e levado lá para dentro. Tá? Então tem essas 3 formas de absorção de alimento nas dinófitas. Então aqui a gente vê, ó, o canudinho funcionando abertamente, fazendo a absorção de outros indivíduos, de outras algas. Tá? Bem interessante. O movimento, como a gente viu, vai ser dado pelos flagelos, né? São eles os grandes responsáveis pela movimentação dessas algas, mas a gente tem que lembrar que essa movimentação flagelar não é suficiente para vencer a força da água. Então, quem é o principal responsável pelo movimento desses organismos continua sendo a água, tá? E aí, essas pequenas movimentações locais vão ser dadas pelos flagelos, certo? Com relação à reprodução, é o seguinte, a gente basicamente só conhece as reproduções assexuadas dessas algas, né? Então, como vocês veem no slide, quase todas as espécies conhecidas, a gente só conhece o ciclo assexuado, que é a divisão celular. Entre 10% e 20% das espécies só que tem o seu ciclo sexuado conhecido. Então, a gente sabe que existe ciclo sexuado em algumas espécies, a gente pressupõe que exista para todas, mas basicamente o que a gente conhece com força aqui, né, são as divisões celulares, que são reproduções assexuadas. No caso das reproduções assexuadas, em geral, a gente tem uma mitose mesmo, né? Temos um crescimento dessa célula e ela se divide formando 2, né? Então, aqui temos um ciclo de vida básico, a divisão através do eixo axial. Então, cada célula filha fica com metade da paredinha da célula mãe, né? No caso de Seratium, por exemplo, no caso de Peridinium, elimina-se a teca inteira. Para a forma vegetativa de reprodução, né, é basicamente uma divisão celular. Rola a mitose, eu tenho 2 células sendo formadas aqui, que se desenvolvem aí nessa célula mais velha, né? Então aqui vou gerar 2 organismos. No caso da reprodução sexuada, aí nós temos ciclos de vidas altamente complexos, tá, gente? Eu vou mostrar uma foto aqui para vocês, tem tipo assim 24 fases no ciclo de vida. E eu não quero que vocês saibam passo a passo dessas fases, não, porque não faz o mínimo sentido. Mas é mais importante que vocês saibam que aqui também existe reprodução sexuada, né? Com a formação de gametas, e essa reprodução sexuada vai estar, em geral, acontecendo em momentos de falta de favorabilidade ambiental, em momentos que o ambiente está bastante rígido, né, para esses organismos. Então, olha aqui no caso dessa alga, né, da Pfiesteria piscicida. Então, nós temos, olha o número de passos, olha, cada desenho aqui é um momento do ciclo de vida dessa alga. Então, temos ciclos de vidas vários complexos, com várias complexidades, desculpa, né? Com formas diferentes, forma ameboide, forma flagelada. Lembra que elas são parentes dos protozoários, são protozoários, né? E eu tenho protozoário na forma de ameba, que faz esses pseudópodes, e tenho protozoários flagelados. No caso de algumas espécies de dinófita, eu vou ter as 2 formas na mesma espécie. E aí eu tenho vários momentos aqui, especificamente para essa alga, né, que é uma alga bastante complexa. Tanto formas ameboides quanto flageladas podem ser tóxicas. Aqui é interessante, gente, porque a floração dessas algas, em geral, pode estar associada à produção de toxinas, tá? E, nesse caso, várias formas dentro do ciclo de vida potencialmente são tóxicas. No caso da formação de esporos, que é a reprodução sexuada só, né? A gente vai ver que isso está diretamente ligado à formação do que a gente chama da maré vermelha, que é a floração dessas algas. Então, olhem só, assim como a gente conseguia ver claramente, né, naquela foto lá do viveiro, a floração de algas azuis, de cianobactéria, olha essa maré vermelha aqui. Isso aqui é um navio. Estão vendo o tamanho dessa área, gente, coberta por algas dinófita, certo? Aqui nesse caso temos algas do gênero Noctiluca, que não são tóxicas, mas aqui, por exemplo, temos uma floração aí de Gymnodinium que é tóxica, e olha o resultado depois.
peixarada toda morta, né? Então, as marés vermelhas são basicamente relacionadas à reprodução sexuada das dinófitas. Não é porque é o período reprodutivo, elas ficam mais coloridas, não, tá, gente? Principalmente porque a formação desses esporos permite que eles germinem todos de uma vez só. E a gente já vai ver isso. E esse processo é tão antigo, né, das marés vermelhas, que, inclusive, ele é, de certa forma, citado no Velho Testamento. Alguém sabe contar para mim onde é que está isso na Bíblia? Quando é que acontece floração de alga na Bíblia? Na praga do egípcio, não? Isso aí, né? A primeira praga do Egito, as algas viram sangue, né? Uma das explicações para essa praga, de como ela teria acontecido, né, seria uma floração de algas vermelhas no Rio Nilo, tá? Tem várias ligações aí com o tipo de agricultura usada no Egito, com despejo de nutrientes, mas basicamente essas algas teriam sido responsáveis por tornar as águas em sangue, porque olha essa cor aqui, né? É bem assustador mesmo, tá? Então é um fenômeno que é conhecido desde antigamente, mas que tem acontecido cada vez mais, né? Mais frequentemente e mais dispersas nos ambientes, justamente porque a gente tem impactado os ecossistemas marinhos muito mais fortemente. Então, como a gente aumenta o despejo de nutrientes em áreas costeiras, a gente tem, obviamente, uma resposta dos organismos que estão lá. No caso aí, as algas dinófitas, né, as dinoflageladas. E isso vai causar enormes prejuízos ecológicos e econômicos, principalmente se for a floração de algas que produzem toxina. E aí a relação é lógica, né? Se produz toxina, você vai ter mortandade de um tanto de organismos, e você pode ter efeito tanto no ecossistema quanto econômico mesmo, né? De quem pesca aquilo não vai poder pescar mais. E tem muitas pesquisas acontecendo agora para tentar prever, ou seja, montar modelos que prevejam onde, quando e qual a intensidade dessas florações e para tentar evitar. Então aqui está um campo de trabalho grande aí, né, para engenheiros de pesca que tenham conhecimento de botânica aquática, por exemplo. É uma área de trabalho para vocês aí que está crescendo cada vez mais, tá? Principalmente para quem trabalha com pesca em estoque marinho, né? Não em pesca continental. Nós temos dentro dessas algas organismos bastante interessantes. Aqui, gente, parece até uma montagem, né, com esse pessoal andando de caiaque, mas não é não. Olha só, esse cara aqui tá deitado, também parece uma coisa de ectoplasma espiritual, né? Mas isso é uma floração de Noctiluca, que é uma alga desse gênero que tem em si essa substância chamada luciferina, que quando reage com a enzima luciferase forma essa luz azul aí. Então muitas ainda são bioluminescentes, bem bonitas, né? Que vão dar essa cara na floração, fazer com que a gente identifique. Então, essas florações, aqui serve para todo mundo, tá, gente? Não serve só para as algas, para as dinófitas, não. Mas são uma multiplicação excessiva dessas algas que vão acabar alterando a coloração da água, né? Vão estar relacionadas a alta temperatura, alta concentração de nutrientes, baixa salinidade, águas calmas, tudo coisas que favorecem a reprodução das algas, né? Alta temperatura, alta concentração de nutrientes, beleza, deixando o ambiente ideal. Baixa salinidade para permitir a germinação desses esporos e águas calmas para acumular, porque se a água está revolta, separa essas algas todas, né? E mais uma vez reforçando que eu vou ter consequências graves aí na indústria de pesca, no turismo, principalmente quando você tem algas geradoras de toxina, né? Que vão influenciar risco, inclusive, para a saúde pública, tá? Então, qual que é a relação disso, no final das contas, com a reprodução sexuada? Que é o seguinte, os cistos que ficam guardados aí depois da reprodução sexuada, né, eles podem ficar viáveis durante muito tempo. Muito, muito, muito tempo. Então, quando esses organismos se reproduzem sexuadamente e eu tenho o armazenamento do cisto aqui no solo, de vez em quando eu posso ter a germinação desses cistos. Como essas algas são boas competidoras, elas se reproduzem rapidamente depois de germinar, né, vegetativamente, e podem ser levadas para a superfície por correntes ascendentes, formando efetivamente essas estruturas, né, de floração, que a gente consegue ver todas as algas por cima da superfície da água, causando inclusive a alteração da cor. Nesse sentido, todos os dinoflagelados são tóxicos? Não, tá? Vários gêneros são, mas vários não são. E a gente se preocupa principalmente com esses, né? Com gamberdiscos e ostreópsis,
que tem cigotoxinas, maitotoxinas, que geram vários distúrbios, ou inclusive podendo ser fatais. Alguns não são fatais e outros a gente não sabe ainda se são ou não, mas várias toxinas são fatais, principalmente desses gêneros aqui, né? Gambierdiscus ostreopsis, e de Alexandrium, Gimnodinium e Pyrodinium. É bom não brincar, né? Para algumas espécies de Gimnodinium com breve toxinas, por exemplo, ainda não tem fatalidade, mas outras produzem saxitoxinas, e aí sim são fatais, tanto para a gente quanto para a biota, né? E é interessante que essas algas, elas não vão ter uma ação simplesmente imediata ali. Essas toxinas, elas podem ficar no ambiente durante muito tempo e entrar num sistema que a gente chama de bioacumulação e biomagnificação. Já ouviram falar disso? Sim, não? Talvez? Então vamos lá, ó. Muitas das substâncias que a gente absorve, a gente não consegue metabolizar. Por exemplo, os metais pesados, né? Ficam armazenados na gente, podem causar muito mal. Isso é o que a gente chama de bioacumulação. São algumas substâncias que os organismos absorvem que não tem como metabolizar. Essas toxinas estão nesses casos. E biomagnificação significa que ao longo dos níveis tróficos, eu tenho um acúmulo cada vez maior dessas substâncias. Por quê? Vamos imaginar. Vamos imaginar que uma outra alga lá está em contato com as ginófita. E elas produzem as toxinas e cada uma dessas algas absorve uma molécula de toxina. Aí você pode falar, tá, para essa alga não vai ser tão ruim, né? Porque dentro do corpo dela inteiro eu tenho uma molécula de toxina só, tudo bem. Agora, tem um zooplâncton que consome essa alga. Se ele consumir 10 algas, aí ele já vai ter 10 moléculas de toxina no corpo. Concordam comigo? Sim? Não? Seguem a conta? Beleza. Se eu tenho peixes que se alimentam de zooplâncton, se esse peixe come 10 zooplânctons, ele já tem 100 moléculas de toxina. Então isso é o que a gente chama de biomagnificação. Aumentar a quantidade de toxinas nos organismos à medida que eu vou subindo nos níveis tróficos. Isso pode gerar grandes impactos nas cadeias como um todo. Então veja, eu posso ter aí na intoxicação de grandes organismos como baleias, e intoxicação de organismos que a gente nem está pensando, tipo mexilhão, tipo osso, que vai filtrar essa água e vai manter a toxina em si. Então, as florações de algas, né, vão tá relacionadas com larvas de peixes, com insetos bentônicos, que vão ser consumidos por zooplâncton. Isso vai cascatear em vários sentidos, inclusive chegando aqui na gente, né? Tanto pela cadeia trófica, então, por exemplo, zooplâncton consome alga, peixe come zooplâncton, outros peixes comem esses peixes, nós comemos esses peixes, ou por crustáceos, né, camarões, por exemplo, e moluscos, como as ostras, que vão filtrar isso tudo e também podem chegar a gente. Então, a gente não precisa estar necessariamente dentro da água com alga, com toxina, para ter contato com essa toxina. Por isso que é tão importante que a gente consiga controlar esses efeitos e consiga entender como e quando esses eventos vão ocorrer, tá? É muito importante que a gente estude isso, principalmente porque hoje a gente encontra o seguinte: para essa alga, né, para Pfiesteria piscicida, que talvez seja uma das piores ginófitas no sentido de toxicidade, a gente já sabe que existem cepas tóxicas e cepas não tóxicas, ou seja, nem toda Pfiesteria piscicida vai produzir toxina. Inclusive já foi relatado que muitas perderam a toxicidade quando ficaram muito tempo em cultivo, né? Então a gente tem que entender o que é o gatilho ambiental que faz com que elas liberem a toxina. Em geral, quando tem liberação, ela vai ser responsável, né, por morte de peixes, por doença desses peixes, e, em geral, essa mortandade já vai estar ligada lá no verão, quando a gente não tem muito oxigênio disponível na água do mar, né? E a toxina ainda não foi identificada, então é bem complicado. E para a intoxicação em humanos, né? A gente tem um sintoma que é como se fosse uma embriaguez, né, que é uma narcose, a gente pode ter alucinações, feridas na pele, fortes dores de cabeça e náuseas seguidas de vômito, podendo levar aí à morte à medida que essa náusea não é controlada, porque causa
desidratação. Então, é um caso que realmente pode atingir fortemente a saúde pública, tá? Mas elas não são monstros, as dinófitas em geral, vão ter importância grande, né, na simbiose com outros organismos. Então, a gente pode ver desde esponjas até gastrópodes, né, nesse sentido de fornecimento de energia e troca de nutrientes. Vão estar ligadas aos corais aí, olha esse número aqui, gente, ó, tecidos de corais saudáveis, né, podem conter cerca de 30 mil dinoflagelados por milímetro cúbico. Então, pega 1 milímetro numa régua, faz um cubinho com esse milímetro, imagina 30 mil células lá dentro, né? E é interessante que essa troca é tão grande que quando esses organismos estão em simbiose, eles não possuem tecas, aquela estrutura de proteção toda, porque os organismos vão protegê-los, né? Quando eles estão na forma de zooxantela. E é interessante também porque dentro dos corais, eles não vão produzir amido, vão produzir glicerol, que é uma forma mais fácil de transportar compostos carbonados aí dentro do corpo desses organismos, tá? Então, a gente tem que pensar, na verdade, que muitas coisas que acontecem com uma cara negativa são porque nós estamos desestruturando esses ambientes. E todos esses organismos, apesar de mostrarem possibilidades de danos, né, ao ser humano e aos cultivos, só o fazem porque nós somos o grande responsável pelo desequilíbrio desses ecossistemas. Tranquilo? Eu sei que é um mundo de informação, mas sobre essa aula, temos dúvidas que eu possa responder agora? Não? Beleza. Vamos lá, pessoal. Falei para vocês que a gente teria uma prática, né? Como que vai funcionar? Eu já selecionei alguns vídeos, não coloquei atividade ainda, tá? Já selecionei alguns vídeos, já coloquei para vocês lá no AVA, e a prática vai estar relacionada a assistir esses vídeos e responder algumas perguntas. Os vídeos que eu selecionei são vídeos dos organismos sob microscópio, então vai ser como se a gente estivesse observando esses micro-organismos no microscópio na sala de aula. Vou deixar para vocês lá o relatório de aula prática, né? E vocês me entregam daqui 15 dias, beleza? Ainda não está lá, devo colocar até o final do dia de hoje. Beleza? E aí começa a contar, logicamente, de quando eu colocar. Aí eu ponho o prazo de entrega para vocês direitinho lá. Certo? Vou colocar os slides também, tá? Para vocês poderem responder aí as questões. Beleza? Então, vou encerrar a gravação.